Olá, você está no canal Mais Pague. Neste momento, iremos começar a leitura do 17º capítulo do livro A Mulher Vê, Moderna à Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso, capítulo 17. Ela é doce. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31:26. Você já conheceu alguém que era extremamente inteligente, que tinha todas as respostas e que sabia lidar com praticamente tudo na vida, mas sempre que estava por perto lhe causava uma sensação de desconforto? Há muitas mulheres sábias por aí. Elas sempre têm um discurso para cada situação, e no momento em que você diz algo errado, o que sempre acontece com aquelas que não estão no mesmo nível delas, a olham com desdém. Elas são boas demais para nós. Dizem que são humanas e cheias de falhas, mas não creio que realmente pensem assim. A mulher virtuosa é sábia, mas a sua sabedoria não faz ninguém se sentir mal, pois ela também é gentil. O versículo acima nos mostra algo extraordinário. A sabedoria tem muito a ver com a maneira com que falamos e com a bondade. Sempre pensei que para ser sábia, precisaria saber o que fazer, como me comportar, como lidar com a vida. Mas, de acordo com este versículo, a sabedoria está ligada à maneira como falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6,45. Isso nos faz concluir que toda a sabedoria que temos flui através da nossa boca e não necessariamente das nossas atitudes. Não quer dizer que possamos nos comportar mal, mas sim que as pessoas entram em contato com a sabedoria de uma mulher por suas palavras. A mulher virtuosa fala com sabedoria e por isso fala com bondade, ela é doce. Agora vamos inverter essa frase. A mulher não virtuosa fala tolices e por isso fala com aspereza e ela é amarga. As pessoas tristes estão sempre olhando os outros de maneira triste. Elas estão tão frustradas com as próprias vidas que a única maneira de se sentirem melhor é olhar para as outras pessoas que estão indo bem, criticá-las, odiá-las, colocá-las para baixo. Tudo é motivo de crítica aos olhos daqueles que estão infelizes consigo mesmos. Quando uma mãe grita com o filho após tropeçar num brinquedo no meio da sala, quando uma esposa fica emburrada porque o marido não ajuda com as tarefas de casa, quando uma mulher vira os olhos ao receber uma ligação de uma amiga numa hora inconveniente, ela gostaria de não se importar com essas pequenas coisas, ou pelo menos saber como lidar com elas, mas ela não consegue. Ela já tentou, mas ela falhou. E então, como você vence isto? É simples, mas não é fácil. É absolutamente praticável. Você não precisa de um manual, basta fazer o oposto daquilo que você tem vontade. Se os sapatos no meio da sala estão implorando para que você perca a paciência, não lhes dê esse prazer. Recolha-os, coloque-os no devido lugar. Simples, não é? É assim que você deve agir em relação a tudo que vier pela frente, com uma atitude positiva, deixando toda a amargura de lado. Veja que quando você age de maneira negativa, acaba atraindo reações negativas. Por exemplo, a criança revira os olhos e lhe dá uma resposta que vai magoá-la. O marido sente que a masculinidade dele está sendo ameaçada pelo seu desrespeito e por isso te deixa falando sozinha. Semeie sementes negativas que você colhe frutos negativos. No momento em que você fala um pouco mais alto, a outra pessoa tende a querer falar mais alto ainda. Dê motivos a uma pessoa para se aborrecer com você e ela já não vai mais se concentrar nos seus próprios erros, que foi exatamente onde tudo começou. Seja uma pessoa doce em vez de dar o troco na mesma moeda. Deixe as diferenças de lado, põe uma pedra em cima. Nem sempre você tem de vencer a discussão. Nem sempre precisa dizer às pessoas que elas cometeram um erro. Nem sempre precisa apontar os defeitos dos outros e certamente não precisa reclamar. Afinal de contas, já não está mais do que provado que quanto mais você reclama, menos você é ouvida. Provérbios 19:13 retrata isso de uma maneira muito interessante, dizendo: e um gotejar contínuo as
intenções da esposa. Se você já se sentiu incomodada por uma torneira pingando, então tem ideia de como é irritante quando uma mãe não para de reclamar com os filhos sobre o desempenho deles na escola, por exemplo. Ou de como um marido se sente quando, ao chegar em casa do trabalho, a esposa começa a reclamar de todas as contas a pagar ou do fato de ela ser a única a fazer as coisas dentro de casa e por aí em diante. Isso não significa que ela não tenha motivos para reclamar. O problema é que ela soa como um gotejar contínuo. Ninguém quer ouvi-la, ninguém quer prestar atenção às suas necessidades, a família faz até questão de evitá-la. Eu costumava reclamar de tudo e sei que essa, na verdade, não é nossa intenção. Queremos que as coisas sejam feitas e já que não somos ouvidas quando falamos pela primeira vez, começamos a falar tudo novamente até que alguém finalmente nos dê ouvidos. Mas, infelizmente, durante esse processo, perdemos a nossa doçura e nos tornamos aquela esposa ou aquela mãe chata que a família tem de suportar todos os dias. Meu esposo trabalhava duro todos os dias e o pouco de tempo que sobrava para mim, ele tirava para dormir, e isso me irritava muito. Eu queria sair, conhecer coisas novas, ir ao cinema e ele queria descansar. A cena se repetia todas as semanas. Ou eu reclamava, ou eu fazia comentários que eram verdadeiramente golpes baixos, daqueles que somos mestras em fazer. Enquanto ele ou me dava o tratamento de silêncio, ou me levava para sair com uma tremenda má vontade. Eu me sentia muito mal em ambos os casos, mas não sabia me expressar de outra forma, a não ser daquelas duas maneiras. E continuou assim durante algum tempo, até que reconheci o meu erro. Foi difícil admitir que estava errada em tentar ter um tempo de qualidade com meu marido. Será que nós, esposas, não merecemos isso? Mas esse não era o problema. Não era isso que estava errado. O problema estava nas minhas reclamações, na resistência constante às vontades do meu marido. Comecei a apresentar essa situação a Deus e, em troca, ele me mostrou como conseguir o que eu queria sem reclamar. Primeiro, parei de reclamar. Depois, passei a fazer as coisas que meu marido queria e ficava em casa sem aquela cara emburrada e sem me lamentar. Algumas semanas depois, isso mesmo, só levaram algumas semanas, meu marido estava tentando me agradar. Ele passou a tomar a iniciativa de me levar para passear e até se divertir também. Decidi ser doce, gentil com meu marido. E isso foi o bastante para ele se sentir no dever de ser doce e gentil comigo também. O livro do Cântico dos Cânticos na Bíblia conta a história do amor entre a mulher sulamita e o seu amado. Ele retrata o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, simbolizando Deus e a sua igreja. Há romance do início ao fim. Um não se cansa do outro, são apaixonados um pelo outro, o tipo de história que parece só existir em sonhos. A identidade da sulamita pode até ser desconhecida, mas ela certamente revela um caráter que reúne todas as qualidades que uma mulher pode ter: doçura, humildade, honra, criatividade, beleza e tudo mais que já falamos sobre a mulher virtuosa. Ele é agradável, alegre, e eu gostaria que você lesse a esse respeito nos versículos que escolhi, traduzidos livremente, da versão em inglês da Bíblia chamada The Message, isto é, a mensagem. Se ela foi a mulher que Deus escolheu para representar a sua igreja ou para representar todas as mulheres, esses versículos vão lhe dar uma boa ideia do quão doce e amável ela era e do quão doces e amáveis nós devemos ser. Beije-me por completo na boca, sim, pois o seu amor é melhor do que o vinho. Cânticos dos Cânticos. Aqui está uma mulher que aprecia os beijos do seu marido e considera o amor dele melhor que qualquer outro prazer que existe por aí. Não me despreze por eu estar morena, queimada pelos raios de sol. Meus irmãos me ridicularizavam e me enviaram aos campos para trabalhar. Eles me fizeram cuidar da face da terra, mas eu não tive tempo para cuidar da minha própria face. Ela trabalhava duro, assim como muitas mães nos dias de hoje, mas isso não foi um motivo para que se tornasse amarga ou para que deixasse o seu amor virar cinzas. E você, meu amado, você é tão bonito, e a cama que compartilhamos é como um vale em meio à floresta. Ela achava o seu marido atraente e apreciava o tempo que passavam juntos na cama. O meu amado está acima dos da cidade. Tudo o que eu quero é me sentar à sua sombra para provar e saborear o seu delicioso amor. Ele me levou para casa com ele para um jantar, mas foram seus olhos que me jantaram.
A Sulamita admirava o seu marido e ninguém se comparava a ele. E da mesma maneira como ela o fazia se sentir especial, ele também a fazia se sentir especial. O meu amado é meu e eu sou o dele. Já não se ouve mais isso nos dias de hoje, pertencer a um homem? Mas e se você pertencer a um homem que também pertence a você? E se você achar a pessoa certa? A Sulamita achou, e ela aproveitou cada minuto que passava ao lado dele. Coloquei meus braços em volta dele e o abracei bem apertado. Não largaria até que o tivesse em casa novamente, seguro em casa, ao lado da lareira. Suas palavras são beijos, seus beijos palavras. Tudo nele me dá prazer, me excita por completo. Esse é o meu amado, esse é o meu homem. Eu sou do meu amado, eu sou tudo o que ele quer. Eu sou tudo para ele. Pendure o meu medalhão no seu pescoço, coloque o meu anel no seu dedo. O amor é invencível. Diante do perigo e da morte, a paixão se ri dos temores do inferno. Nada detém o fogo do amor, ele consome tudo à sua frente. Ela mostrava o quanto amava através de gestos simples que são muito importantes e necessários em qualquer relacionamento. Ela o abraçava, o beijava, dizia palavras de amor e admiração. Só aquelas que são doces têm essas coisas dentro de si. Você não precisa escrever um poema para uma amiga ou para alguém que você ama para exalar esse tipo de perfume por onde você vá. Às vezes, basta fazer algo que nunca fez. Quando foi a última vez que demonstrou algum tipo de apreciação por alguém que você ama? Perdemos tanto tempo tentando fazer o nosso melhor que acabamos esquecendo porque devemos fazer o nosso melhor. Cuidamos da nossa casa porque é nossa casa e a nossa família vive nela. É para que eles se sintam bem e tenham prazer de voltar para ela no fim do dia. Se reclamamos o tempo todo, somos amargas, acabamos por derrotar o propósito daquilo que desejamos alcançar. Quantos não são os casamentos que se esfriam porque a esposa fica muito ocupada com a escola e as demais atividades dos filhos, ignorando completamente o marido que lhe deu esses filhos? Ser doce faz com que nos sintamos bem com nós mesmos. Um elogio inesperado pode mudar todo o clima da casa. Muitas vezes, quando percebo que meu filho adolescente está um pouco distante de mim, faço questão de elogiá-lo por algo que ele tenha feito. E se ele não fez nada, peço-lhe que faça algo que sei que ele gosta e faz bem, como cozinhar, só para que eu possa dizer que ficou delicioso. Funciona sempre. Que tipo de atitude gentil, doce, você pode começar a pôr em prática em relação às pessoas que você ama? De que maneira a sabedoria está associada à gentileza? Muito obrigada por acompanhar a leitura do 17º capítulo do livro A Mulher Vê Moderna, a Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.